Olá, sexto ano, tudo bem? Saudades de vocês. Espero que tenham passado o bom dia da criança, tenham descansado, recarregado as energias, tá? Como professor que sou de vocês, estou com muita vontade, como sempre, e assim que possível vamos nos reencontrar. Enquanto isso, se cuide, a doença não acabou, vocês sabem disso, temos que tomar todos os cuidados possíveis. Hoje vamos corrigir a atividade do capítulo 9, das páginas 112 e 113, certo? Na aula anterior nós explicamos, nós lemos as atividades, fizemos uma leitura superficial, explicamos o que podíamos dentro do tempo que nós temos, para que vocês possam pesquisar e, se tiverem dúvida, por gentileza, procurem a escola, procurem a mim nas redes sociais, estou disponível. Mas hoje é de correção das questões abertas, né? Aquelas questões que a gente pergunta e você responde de acordo com o que entendeu e baseado no texto do seu livro, tá? Quem não tiver livro, pede a um colega mais próximo para enviar as fotos para você poder fazer a atividade. A atividade é o complemento da aprendizagem, é a cereja do bolo, é tudo que completa o que é falado na sala de aula, ok? Vamos lá. Na primeira questão aí da página 112, vem a seguinte pergunta: explique, você vai explicar como foi a ascensão, ou seja, subida, né? A ascensão de Filipe II após o fim da guerra do Peloponeso. Filipe II, né? Como é que ele chegou ao trono, tá? Pai de Alexandre o Grande, tá certo? Então, se você se basear no que foi explicado, basear no texto do livro, você pode colocar como resposta. Olha, aqui é uma sugestão. Você pode reduzir isso, pode aumentar, fica a seu critério. Mas veja uma sugestão que eu vou te dar aqui como resposta. Que após a guerra, ele pede como ficou após o fim da guerra do Peloponeso. Então, coloca lá, já pega por aí. Após a guerra do Peloponeso, vírgula, as cidades-estados, porque a Grécia era dividida em cidades-estados, a gente viu isso, né? Atenas, Esparta, Tebas, Coríntios, entre outros, tá? Entraram em crise. Então, as cidades-estados entraram em crise após a guerra do Peloponeso. As várias guerras, durante mais de um século, ou seja, mais de 100 anos, minaram, foram enfraquecendo, né, a força política dos gregos, sem contar com a peste, uma doença surgida nesse período, né? A Macedônia assistia a tudo isso, esperando o momento certo de agir. O rei da Macedônia, Filipe II, preparou-se para esse momento, constituindo um exército bem organizado. A gente viu isso na nossa aula, bem organizado. Dessa forma, partiu para o ataque, e aí a vitória era certa, conquistando a maioria das cidades gregas. Conquistou toda a Grécia. Filipe da Macedônia conquista toda a Grécia, porque ele esperou, teve paciência, teve estratégia, preparou-se com o exército forte, e quando viu que as cidades estavam de fato enfraquecidas, que não iam ter uma resistência compatível para poder vencê-lo, ele vai e invade e domina toda a Grécia, tá certo? Então, isso que eu acabei de falar para vocês podem colocar como resposta. Qual seria o resumo? Que após a guerra do Peloponeso, Filipe II, rei da Macedônia, espera o momento exato para atacar a Grécia, vendo que as cidades-estados estavam em crise, e organiza um exército muito forte, conseguindo dominar toda a Grécia, ok? Essa é a resposta do primeiro quesito. No segundo quesito, a gente tem a seguinte situação: Alexandre, filho de Filipe II, né, herdou um reino que fora organizado com mãos de ferro pelo seu pai, Filipe II, e lutou contra uma nobreza turbulenta que frequentemente reclamava por mais privilégios. Sobre esses personagens, ou sobre esse, no caso Alexandre assinale as alternativas corretas. Temos aqui algumas afirmações, isso vamos marcar o que for correto. Temos, na verdade, 6 afirmações. A primeira diz assim: foi educado, lembra-se, por Aristóteles, filósofo grego, com quem aprendeu os princípios da lógica, ética e racionalidade grega. Certíssimo. Isso ocorreu com Alexandre o Grande, sim. Aristóteles foi o seu educador, a quem o pai delegou essa missão de educá-lo. E Aristóteles falava sobre lógica, sobre ética e racionalidade. Segunda afirmação. A primeira está correta, então marca o X lá.
Sua primeira batalha ocorreu dentro dos limites da Península Balcânica, com o objetivo de conquistar a Pérsia. Não ocorreu isso. Não foi. Tá certo? Não foi. Porque a Pérsia não está dentro da Península Balcânica, por favor. Então, não marca a segunda, marcou a primeira, a segunda não marca. A terceira afirmação diz: no Egito foi considerado um deus e coroado imperador faraó. Lemos isso na aula, explicamos isso. Então, Alexandre o Grande foi considerado um deus sim no Egito, e o título maior lá é o de faraó, que é o deus vivo. Então marca isso aí. Quarta afirmação: a cultura árabe era por ele transmitida árabe entre as cidades conquistadas. Não, a cultura grega, não árabe, né? Então não marca essa. Quinta afirmação: como não destruía a cultura do povo conquistado, ele fez surgir uma nova referência cultural, o helenismo. O título já diz tudo, né? O helenismo. Então, de fato, ele agregava a cultura local mais a cultura grega. E isso faz surgir essa nova visão cultural, que é o helenismo. Marca essa daí. A quinta afirmação. A sexta diz assim: morreu em 323 a.C., prestes a completar 33 anos de idade. Pura verdade. Morreu jovem e foi no ano de 323 a.C., ou seja, século IV a.C. Segundo está respondido. Segundo tem 4 afirmativas corretas e 2 erradas. Quais são as 2 erradas que você não marca? A segunda e a quarta. As outras podem marcar X, tá certo? Das 6 que tem aqui. O que foi o helenismo? Explique. Terceiro quesito. Acabamos de ver aqui, mas eu vou dizer para vocês. Em todas as cidades conquistadas, Alexandre tentava transmitir valores, ideias e obras, no caso ideais, né? E obras que faziam referência à cultura grega. Ele era um fã incondicional da cultura grega. Outro aspecto importante das conquistas de Alexandre foi o fato de não destruir a cultura do povo local conquistado, né? Fazendo surgir uma nova referência cultural, o helenismo, ou seja, uma nova concepção cultural, uma fusão, fusão, né? De culturas que surgiu dos elementos gregos e da cultura oriental. Então, a cultura oriental, os elementos da cultura grega, dá origem ao helenismo. Foi o que a gente acabou de explicar aqui, ou seja, o que foi o helenismo, né? Essa fusão aí de culturas provocada por Alexandre o Grande. Quarto quesito. Os gregos foram os responsáveis por sistematizar o conhecimento e destacaram-se em diversas áreas. Relacione o nome dos estudiosos abaixo às suas respectivas profissões. Eu tenho A. Hipócrates, B. Tales de Mileto e Pitágoras, C. Heródoto, D. Tucídides, E. Homero, F. Aristóteles. Vamos encaixar aqui. Autor das obras Ilíada e Odisseia. Ilíada e Odisseia, Homero, né? Letra E. Então começou ali com a letra E. Segunda afirmativa. Conseguiu tratar as doenças mostrando os sintomas que os sintomas vinham de causas naturais e não de crendices e superstições. Então tratou as doenças de onde vinham essas doenças. Ora, Hipócrates, médico, né? Pai da medicina. Outra afirmativa. Importante historiador, escreveu a Guerra do Peloponeso. Aí é D. Tucídides, tá certo? Outra afirmação. Deixaram grandes trabalhos de cálculos matemáticos e leis geométricas. Tales de Mileto e Pitágoras. Letra B. Conhecido como pai da história, com a gente, né? Retratou as guerras médicas em seu livro História. Heródoto de Alicarnasso. E, além de grande filósofo, destacou-se nas ciências naturais. Aristóteles, tá certo? Na quinta questão, a gente tem aí algumas situações dos deuses gregos. Associa as colunas. 1. Zeus, 2. Afrodite, 3. Dionísio, 4. Palas, Atena, 5. Apolo, 6. Artemis, 7. Hera, 8. Deméter, 9. Hermes, 10. Ares, 11. Hefesto. Então, é o mensageiro dos deuses e para todos os rebanhos. Hermes,
é o mensageiro dos deuses e protetor dos rebanhos. Hermes é a esposa de Zeus. Deus é a protetora do casamento, das crianças e dos lares. O Sete lá era mulher de Zeus. É o deus da metalurgia, Hefesto, o 11. É a deusa do amor e da beleza, Afrodite. Tá certo? Não tem como errar. É o número 2. É o deus da guerra e filho de Zeus, Ares. Deus da guerra e filho de Zeus. É a deusa da lua. Inclusive, Ares, você vai ver lá no filme Mulher Maravilha. Quem assistiu vai lembrar. É a deusa da lua, protetora das cidades, dos animais e das mulheres, Artemis. É a deusa da sabedoria e a protetora na guerra, fala de Atena ou Atena, né? O principal deus governa o Olimpo, pelo amor de Deus, né? Onde habitavam os outros deuses. O principal deus, Zeus, Marcelo sabe se ficou salteado. É o deus do sol, da medicina, da música e da profecia. Apolo, deus do sol. Deus do sol, da medicina, da música, Apolo. E por último, é o deus do vinho e da fertilidade, Dionísio, o homem que gosta de festa, Dionísio. Sexto quesito agora, para a gente concluir. Durante o período clássico, surgiu um grupo de pessoas que começou a criticar as crenças, os mitos, construindo novas teorias a respeito da sociedade, do homem e do mundo. Os filósofos, nos quadros que seguem, escreva sobre alguns dos principais filósofos gregos. Está tudo no nosso texto. E se não tiver, na internet você acha. Faça a filtragem, veja bem, vai no site confiável. Platão, quem foi Platão? Foi discípulo de Sócrates, discípulo quer dizer aluno, tá? Escreveu de Sócrates Platão, e o nome Platão eu expliquei, tem a ver que ele tinha um omoplata muito largo, né? Ombros largos. Então ele foi discípulo de Sócrates, escreveu diversos livros, o principal deles chama-se A República, no qual defende um tipo de sociedade fundamentada nos princípios da razão, ou seja, do raciocínio e inteligência. Sócrates, a gente acabou de ver, né? Não deixou nenhum registro escrito. Tudo que conhecemos a seu respeito foi relatado por seu discípulo Platão. Sócrates ensinava as pessoas a questionarem tudo. É aquela coisa que ele dizia, só sei que nada sei. E dizia frequentemente, a única coisa que sei é que nada sei. Foi executado acusado de corromper a juventude. Foi obrigado a tomar cicuta. É um veneno da época. E ele foi acusado de abusar dos seus alunos adolescentes. E Aristóteles, a gente viu lá que foi professor de Filipe, o filho de Filipe II. Quem é? Alexandre Grande. Lembrou? Então o professor dele foi Aristóteles. Que foi ele? Foi discípulo de Platão. Então veja, Platão discípulo de Sócrates e Aristóteles agora discípulo de Platão, aluno. Enquanto seu professor se preocupava mais com as questões metafísicas, ele se dedicava a analisar a sociedade e o governo, suas origens e estruturas. Defendia uma vida sem grandes excessos, comportada, que ele chamava de sofrosine. Essa vida bem organizada, sofrosine, na visão de Aristóteles. Com isso a gente vai concluir, porque tem uma pesquisa aqui, mas você faz pesquisa com mais calma depois, mas essas são as questões que a gente tem aqui abertas, são as 6. Na próxima aula a gente vai responder as questões fechadas, pensando no vestibular. Até a próxima.